É muito interessante. O Espírito Santo é realmente o nosso ajudador, o nosso auxiliador. E quando a gente começa a orar por algumas coisas, o Espírito Santo nos conduz, porque o Senhor se preocupa conosco. Amém? Diga assim: o Senhor se preocupa comigo. Amém? É bom isso? Ah, ninguém liga para mim, ninguém se preocupa comigo. O Senhor se preocupa comigo. Tá bom para você? Já deu? Então, às vezes, nós começamos a aceitar algumas coisas que são parasitas na nossa vida, que sugam as nossas forças, sugam a nossa alegria, as nossas energias físicas, muitas vezes. E nós vamos entristecendo a nossa alma e vamos ficando azedos, amargos, amargurados. E Deus, às vezes, tem tanta coisa para falar conosco, para ministrar aos nossos corações, pelo poder do Espírito, e a gente não consegue receber, né? Porque a gente está assim, meio atrapalhado, meio esquisito. Ah, eu estou sentindo uma coisa ruim, não sei porquê. Ah, eu acho que eu estou doente. Às vezes é só doente de alma. Às vezes a doença da alma afetou o físico. Isso acontece. Nós aprendemos a semana passada sobre ansiedade, né? Quem estava aqui. Eu fui ministrada pelo Senhor e eu entendi por que quarta passada Deus falou comigo e me trouxe essa palavra, que foi primeiro para mim, porque eu passei uma semana que eu vou contar para vocês, só Deus na causa. Então, nós precisamos entender que Deus se preocupa conosco, amém? Deus se preocupa com a nossa atitude, Deus se preocupa com as nossas preocupações, Deus se preocupa com o nosso estado de alma, Deus se preocupa com o nosso físico, Deus se preocupa onde nós estamos vivendo, andando, com quem nós estamos vivendo, Deus se preocupa com tudo isso. Então, às vezes nós andamos tão preocupados, tão atribulados, e pensamos assim: ah, eu tenho que resolver a minha vida. Tem, irmão. A parte que cabe a você, é você que tem que fazer. Mas quantas coisas Deus tem feito por nós que às vezes a gente nem vê. E quando a gente percebe, já está pronto, quem fez? A gente acha que foi a gente, que a gente se acha, né? A gente acha que a gente dá conta de tudo. Aí nós vemos que é só Deus. Amém? Diga assim: Deus se preocupa comigo. Amém? Tudo bem? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Ah, melhorou. Abre sua Bíblia comigo, Salmo 32. Glória a Deus. Salmo 32. Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Amém? Aqui Davi está expondo mais ou menos o pecado dele. O pecado com Batseba, tudo que ele fez, que ele deitou com ela, ele matou o marido dela e fez outras coisas mais. E eu vejo aqui nesse Salmo de Davi algumas coisas que nós precisamos vencer hoje, para que haja cura sobre as nossas vidas, amém? Eu preciso ser curada, você também? Amém? A gente às vezes vai caminhando com o Senhor e começamos a achar que é tudo normal, né?
A bênção de Deus já não nos surpreende mais. A prosperidade do Senhor já não nos surpreende. O milagre, a cura, a restauração já não nos surpreende. O Senhor salvou a minha vida. Fez mais que a obrigação. E nós começamos a pensar assim. E esses dias, desde domingo à noite, cheguei em casa após o culto e demoramos para deitar. E quando eu me deitei, Deus começou a ministrar ao meu coração e dizer isso, que às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando por algumas coisas. Às vezes nós não entendemos porque algumas coisas estão acontecendo na nossa vida. Às vezes nós não entendemos porque um dia ou outro eu estou irado, um dia ou outro eu estou abatido, outro dia eu já estou desanimado. Então às vezes nós não entendemos por que isso está acontecendo. E aí Deus foi ministrando ao meu coração, e eu me lembrei de alguns meses atrás, nós tivemos um acontecimento. Aconteceu que várias pessoas que estavam comprometidíssimas com a obra, com a palavra, pessoas que mudaram suas vidas, tiveram o seu passado exposto para todo mundo. O seu passado. Como que foi o seu passado, irmão? Então, aí o que aconteceu? E aí veio aquela pergunta, mas os irmãos se arrependeram, deixaram o pecado, estão firmes, estão servindo ao Senhor. Por que tudo isso aconteceu? Aí qual que é a nossa primeira atitude quando nos acontece alguma coisa de ser expostos, ou alguma coisa que não dá certo, alguma doença, algum problema? Nós pensamos, por que Deus permitiu isso? Não é? A gente não pensa assim, é capeta. Às vezes você pensa que é capeta. Às vezes você vê que eu sei que é sem vergonha mesmo, não tomou jeito na vida. Mas na maioria das vezes nós pensamos, por que Deus permitiu isso? E aí foi a pergunta, geral, por que Deus permitiu isso? E aí nós chegamos diante do Senhor, e Ele nos deu essa palavra, e no domingo à noite Deus me relembrou essa palavra. Aí na terça, nós fizemos uma reunião, e Deus trouxe à luz de novo essa palavra, e Ele disse que era para ministrar essa palavra para a igreja hoje, amém? E primeiro é para mim, depois para você, amém? Você que está aqui, que ouviu o chamado. E Davi foi assim que aconteceu com ele. Ele pegou, fez tudo, escondeu como um rei, ele podia, ele tinha essa autoridade de disfarçar, de esconder, de fazer o que ele bem entendesse, porque ele tinha uma certa autonomia, toda a autonomia, e ele achou que pronto, está tudo certo, resolvido. Matei Urias, dormi com a mulher dele, matei, mandei ele para frente de batalha, ele morreu, então está tudo resolvido, porque agora ela é viúva. E ele achou que estava tudo resolvido. Estava tudo resolvido, irmãos? Não. Porque uma coisa é eu me arrepender, deixar o pecado, outra coisa é eu esconder embaixo do tapete. E o que Davi fez foi isso. Ele não se arrependeu, ele não confessou, até que o profeta foi até ele e falou com ele, e ele teve seus pecados todos confessados. Aí sim, Davi foi liberto, e houve cura. E muitas vezes, queridos, nós chegamos até o Senhor, o nosso passado é negro, o nosso passado é tétrico, o nosso passado é feio, é vergonhoso. Às vezes até o nosso presente ainda é um pouco vergonhoso, porque nós não deixamos todas as práticas passadas. Mas nós achamos que porque ninguém sabe, ninguém viu, porque eu tive autonomia para resolver algumas coisas e esconder, já está tudo quitado. E não está. Como com Davi não estava. E aqui ele fala da angústia dele, olha o que fala, que os seus ossos envelheceram, o seu semblante e o seu humor mudaram. Às vezes nós não sabemos por que estamos enfrentando certas coisas. Aí, no fundo nós sabemos, mas nós não queremos saber. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que tem uma doença reincidente? Por que tem um problema que vai e volta, não se resolve? Por que tem dia que eu estou querendo ir para a igreja, tem dia que eu estou com ódio? Eu não quero nem olhar as pessoas. Por que tem dia que eu consigo orar, tem dia que eu não consigo? São as nossas emoções, pastor. A nossa ansiedade. Não, é o pecado não confessado. E confessar e deixar é diferente de esconder e ignorar.
Às vezes nós pensamos que nós ignoramos alguma coisa, deixa para lá. Isso já passou. Isso faz parte do meu passado. Você confessou esse pecado? Você pediu perdão ao Senhor? Você confessou o nome desse pecado? Não. Então está escondido embaixo do tapete. E na hora que o diabo quiser tocar em você, ele tem essa legalidade. Quem está me entendendo, diga amém. Você entendeu, irmão? Então nós vamos chegar num ponto de entender, eu preciso da cura do Senhor. Mas antes que a cura chegue, como eu resolvi o meu passado? Como eu resolvo as coisas no presente? Aqui ele fala, é muito interessante, o verso 2, fala assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Sabe o que é dolo? Fraude. Até uma das definições da palavra dolo é velhacaria, veiaco, malandro, fraudador, enganador. E aqui fala que bem-aventurado, mais que feliz é o homem que não tem nele isso. E às vezes nós temos um costume, porque hoje em dia não, no nosso país, né? Mas hoje em dia, as pessoas estão acostumando a viver de malandragem, de oportunismo, de levar vantagem. E nós começamos a aprender isso. E achamos que não precisamos confessar. No momento que Davi derramou todo o seu lixo, todo o seu pecado diante do profeta, e que ele derramou o seu coração diante de Deus, ele foi perdoado e ele foi liberto. Amém, irmãos? Só que teve uma consequência. Então nós temos que entender que tem duas coisas. Muitas vezes eu pedi perdão, fui perdoado, fui liberto, fui curado. Mas a consequência de muitas coisas que eu já fiz pode ficar. E às vezes nós não sabemos lidar com essas consequências. As consequências ficam e eu começo a blasfemar, eu começo a duvidar de Deus, eu começo a procurar alguém que possa resolver o meu problema, que não seja eu, porque para mim dá muito trabalho. E a gente começa a deixar as coisas para depois. Eu cometi um pecado, eu não consertei, eu só ignorei esse pecado e eu continuo manchado, eu continuo sujo, eu continuo culpado. Ai, mas o sangue de Jesus está aqui para nos cobrir, nos limpar, o Senhor está aqui para nos perdoar, mas é necessário uma coisa, irmãos, que eu venha até o Senhor, que eu me arrependa, que eu deixe o pecado, que eu confesse aquele pecado, para que a minha vida seja transformada. Amém? Diga assim, eu quero ser segundo o coração de Deus. Amém? Homens e mulheres segundo o coração de Deus, como Deus achou Davi, mas depois de tudo isso, gente, mas esse homem aprontou tão feio, como que depois Deus foi falar isso para ele? Coisa mais sem lógica. Não tem muita lógica. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a Bíblia fala. E nós vivemos isso hoje. Eu vivo, você vive? Então se o seu passado é muito triste, a única coisa que nós temos que fazer, não precisa ficar lembrando. Você vai confessar de uma vez por todas, deixar de uma vez por todas, e aí nós vamos ser pessoas segundo o coração de Deus, amém? E uma primeira coisa que nós temos que fazer, arrependimento. Diga assim, arrependimento. Aí a gente fala de arrependimento, é muito engraçado que a gente vê que, às vezes, quando a gente disciplina a criança, né? A criança, ela fica assim, acho que ela fica pensando, ai, por que eu fiz isso? Mas aí ela fica, e agora? Será que eu continuo dando birra? Né? Será que eu continuo berrando? Será que eu fico quieto porque a pastora veio danar comigo? Né? E nós fazemos isso. Nós nos arrependemos, mas não nos arrependemos. Consiste em reconhecer. Eu me arrependo, Senhor. Olha, é muito interessante essa questão do Espírito Santo ministrar. Porque quando nós deixamos o Senhor ministrar aos nossos corações, trazer arrependimento, pelo poder de Deus, eu deixo aquilo, porque realmente aquilo sai do meu coração. Amém? Porque às vezes você começa a ver pessoas que falam assim, não, tudo bem, eu estou arrependida. Ai, estou arrependida. Arrependi de fazer isso. Mas arrependeu porque na hora o negócio ficou feio. Mas foi só humano. E aí não teve jeito, porque depois ela volta a fazer aquilo. Mesmo que você ensina, que você fala, olha, estava errado, não é assim. E ela entende, ela compreende que ela fez errado.
mas daqui a pouco ela está fazendo de novo. Sabe por quê? Porque não entregou ao Senhor, não houve um arrependimento genuíno. Então diga assim: eu devo entregar ao Senhor todas as coisas. Amém, irmãos? Por isso que às vezes a gente fica assim: nossa, na hora que eu penso que as coisas estão melhorando, tudo complica de novo. É por isso. Porque o arrependimento foi só da boca para fora. Alguns até acreditam que não fizeram nada errado. Às vezes você senta com alguma pessoa: irmão, você entende que você fez isso, isso e isso, que está errado. Eu não. Eu não vejo assim como a senhora vê. Deus não falou comigo. Não falou porque você não buscou. Primeiro é o arrependimento. Nós precisamos entender, nós temos que nos arrepender, amém? E a segunda coisa é a confissão. É o segundo passo após o arrependimento. Eu tenho que confessar o meu pecado. Pecado tem nome: adultério, prostituição, mentira, roubo, blasfêmia, fofoca, divisão, facção. Tem nome. E às vezes nós pensamos assim: eu chego até o Senhor, olha, Senhor, eu quero agora confessar o meu pecado. É assim: a multidão dos meus pecados o Senhor perdoa. Eu até anotei essa expressão aqui, porque eu ouço isso muito. Senhor, perdoa por tudo que eu te fiz. Não é assim. O que você fez, filho? Precisa contar para mim, não quero saber. Não é confissão auricular mais. Pastor, você não vive nisso mais. O que você fez? O que eu fiz? Ah, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Nomeou o pecado? Senhor, eu me arrependo desse pecado, me perdoa. Pronto, essa é a confissão. Amém? Não precisa confessar para mim, eu nem quero saber. Só que Deus, Ele sabe. Porque outro dia uma pessoa falou assim: para quê? Deus sabe tudo, sabe mesmo. Só que o diabo também sabe. E é necessário, para cancelar essa dívida que você tem com o diabo, você declarar que você não é preso a ele mais. Amém? Então, quando eu confesso, eu coloco diante de Deus: Senhor, eu estou confessando o meu pecado. Eu cometi esse pecado, eu te peço perdão, me perdoa, me lava com o teu sangue. Senhor, eu cometi esse pecado, eu te peço perdão. A gente costuma fazer isso muito no curso de noivos, quando as pessoas vão casar, porque às vezes teve vários relacionamentos. E aí é uma coxa de retalho, tem um pedaço de cada um, né? Porque isso são uniões, é muito sério. E aí a pessoa tem que renunciar a cada relacionamento que ela teve. Porque tem laço de alma. E aí a pessoa não entende isso. Fala: não, tem uns que nem lembram o nome. Fia, você não lembra o nome, misericórdia. Nome por nome. Laço de alma, é algo que prende muitas pessoas no maligno. Laços de alma. Então nós precisamos confessar. Diga assim: confessar o meu pecado. Estão entendendo? Vamos para o próximo passo? Esse passo as pessoas não costumam fazer. É a restituição. Presta atenção numa coisa. Não adianta nada se arrepender, confessar e não restituir. Se eu roubei alguém, depois de me arrepender e confessar, eu preciso restituir o que foi roubado. Se eu mentir para alguém, eu preciso, depois de confessar e de me arrepender, começar a falar a verdade. E se essa mentira afetou a pessoa, eu tenho que me retratar. Se eu falei mal de alguém, levantei um falso testemunho, eu tenho que restituir. Lá eu falei isso, e essa pessoa não é isso, eu quero me consertar. Porque às vezes nós não fazemos isso. Nós falamos depois: ah, não, bobagem, passou, não, pronto, esqueceu. Não, irmãos. Muitas vezes nós estamos vivendo coisas hoje, dentro da igreja do Senhor, que são coisas que não foram restituídas. Pessoas feridas, pessoas que às vezes estão feridas, não sabem por quê. Talvez por uma palavra sua. Talvez por uma fofoca sua. Talvez por um levante que você teve contra a pessoa, porque naquela hora você está virado. Talvez seja um mau testemunho. Talvez seja uma difamação, uma fofoca. E aí? Você já retirou isso que você disse? Você já restituiu para a pessoa aquilo que você roubou dela? É muito sério isso. Às vezes nós não lembramos, nós deixamos. Aí a questão da calúnia. Eu tenho que restituir a verdade. Ah, eu falei mal dessa pessoa, mas agora eu não falo mais. Conserta. Comece a falar bem. Retire aquilo que você falou mal, que você sabe que é mentira para os outros. Fala: eu quero me retratar.
Eu falei mal dessa pessoa assim, isso não é verdade. Será que nós temos a dignidade e o caráter de fazer isso? Não. E aí nós nos tornamos escravos do diabo. Nós ficamos presos naquilo, porque nós não restituímos. Eu vejo muito isso acontecer na vida das pessoas, porque às vezes não resolveu, não devolveu aquilo que roubou do outro, mas eu acho que já está tudo certo, porque eu enfiei a sujeira embaixo do tapete. Será que é assim que nós estamos vivendo? Como que nós vamos prosperar? Como que nós vamos ser curados com isso? É muito sério, irmãos. É muito sério. Porque às vezes nós dizemos palavras, às vezes nós temos atitudes. Falaram de você, falaram, e você ouviu? Então você lesou a pessoa do mesmo jeito. Porque você compartilhou, você compactuou com aquilo. Então nós precisamos ter essa restituição. Nós precisamos restituir aquilo que nós tiramos do outro. Nós precisamos pegar de volta aquilo que foi roubado de nós. É muito sério isso. Diga assim, eu preciso restituir. Amém? Devolve o que não é teu. Devolve o que não é teu. Porque senão vai ficar muito sério a sua vida. E aí na hora que você vê, estou morrendo, minha vida está acabando, estou no finzinho da minha vida. Por quê? Até para morrer custa. Por isso. Porque está preso. E a última coisa, abre sua Bíblia comigo, Provérbios 28, 13, para vocês não dormir, que vocês tem uns aí fechando o olho. Deus foi me incomodando com relação a isso, eu fiquei extremamente incomodado, falei, vamos tomar posse da cura do Senhor para nós nessa noite, amém? Provérbios 28, 13. Amém? O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança. Amém? Confessar e deixar. Esse deixar é abandonar o pecado. O pecado foi reconhecido, eu reconheço que eu pequei, foi confessado, foi restituído, mas precisa ser abandonado. Porque às vezes o pecado na nossa vida é uma prática tão simples, tão boba, tão comum, que eu não consigo entender como deixar. E a questão de deixar o pecado, tem uma coisa que acontece no mundo espiritual que eu quero explicar para vocês, que talvez a gente não entenda. Existem prisões espirituais, cadeias, vínculos malignos que nós criamos com o inimigo quando nós pecamos. E aí a gente não consegue abandonar porque aquilo é um círculo vicioso. Eu tenho um vínculo, eu tenho uma prisão maligna na minha vida. E aí você conhece, você reconhece que está errado, você sabe que está errado, mas você não consegue parar de repetir aquele erro. Como um vício. E isso é uma prisão. É uma prisão. Tem muitos trabalhos que são feitos para aprisionar as pessoas em certas coisas. Tem outros que nem precisam de trabalho, porque eles se expuseram tanto ao pecado, tanto ao mal, que eles já têm uma aliança, uma prisão maligna. E aí eu vejo essa questão que volta a repetir. Sabe, vale a pena ver de novo? Sabe? É isso. Eu passo um tempo sem fazer aquilo, eu penso que eu já venci, daqui a pouco é só eu baixar a guarda um pouquinho e eu começo a fazer aquilo de novo. Vamos supor, se eu mentia muito, eu paro de mentir, eu entendi, o Espírito Santo tratou comigo, eu fui liberto, fui. Só que eu não abandonei, porque eu ainda tenho aquela prisão. E eu preciso renunciar àquilo para que eu possa abandonar esse pecado. Amém? Se eu tenho um vício de bebida, vamos pôr. Eu entendi que isso é ruim para mim. Mas enquanto eu estou doente, eu paro de beber. Mas agora eu sarei, eu vou voltar a beber. Porque eu acho que não é tão mal assim. Eu bebo socialmente. Eu ouvi isso essa semana. E aí todos pararam de beber. De repente, até aqueles que se dizem crentes acham que é normal beber. E voltaram a beber. Achando, não, é só um pouquinho. Eu não perco a lucidez. E eu tenho visto isso acontecer, e a gente fala, mas é o quê? Uma prisão maligna.
Pode até ter havido arrependimento, confissão, restituição, mas não houve o abandono. Então diga assim: eu devo abandonar o pecado. Amém? Isso destrói a nossa vida. E às vezes as pessoas me dizem: não só um pouquinho, nem um pouquinho. Porque nós não sabemos essa divisão entre o normal, o social e aquilo que é visto. Nem um pouquinho. Porque me vicia, me tira a lucidez. E eu estou vendo e as coisas estão ficando muito complicadas lá na casa dele. E até para se recuperar é difícil. Os rins não funcionam bem mais. O coração não funciona bem mais. A circulação não é boa mais. Então nós precisamos entender, irmãos. Eu estou dizendo da bebida porque é uma coisa que eu tenho na minha casa e que eu fui liberta. Mas tem muitas outras coisas que nós temos cadeias de Satanás nos cercando porque nós não abandonamos por completo. Nós deixamos embaixo do tapete um restinho. E na hora que o diabo resolver tocar em mim e você, ele vai ter a legalidade de levantar aquele tapete, sacudir e pôr tudo para cima, expor a sua nudez, te matar, roubar a sua vida e destruir a sua família. Por isso nós precisamos entender que Deus se preocupa conosco, amém? Deus se preocupa com aquele que foi liberto da fofoca, foi liberto do vício, foi liberto da prostituição, foi liberto de todas as outras coisas, foi liberto dos milindres, pessoas muito dodói, muito milindrosas, aquele que foi liberto da droga, aquele que foi liberto do sexo, aberrações, tudo isso. Às vezes a gente pensa que só coisas bem graves, mas às vezes coisinhas pequenas, porque não existe pecadinho e pecadão, existem cadeias malignas que prendem as nossas vidas. E quando foi várias noites agora, desde domingo para cá, Deus tem ministrado ao meu coração. E eu tenho certeza que o Senhor quer nos curar e nos libertar nessa noite. É muito fácil, irmãos, quando nós vamos num lugar e as pessoas dizem aquilo que nos agrada. Eu estou escandalizada com o que está acontecendo no meio do povo de Deus nesses últimos dias. Vidas desregradas, vidas de pecado e palavras doces e ternas sendo pregadas aí. Eu não vou profetizar o que Deus não mandou profetizar. Eu não vou ministrar o que Deus não mandou ministrar. Eu quero te dizer que aquele que vive no pecado é do diabo. Aquele que vive na permissividade é do diabo. E nós vamos fazer e anunciar aquilo que Deus abomina. Não sou eu, não sou eu. Então quando houver alguma coisa que te confronta, entenda. Porque tem consequências tudo isso na nossa vida. Nós temos que aprender. Consequências de não tratarmos adequadamente os erros. Pecado é pecado. Erro é erro. Mentira é mentira. Vício é vício. Não queira dar um nome mais light para que você possa viver de maneira permissiva. Algumas consequências quando nós pulamos algumas dessas etapas. Não temos a paz de Deus em nossos corações. Nos tornamos infrutíferos espiritualmente. Não conseguimos usufruir da vida abundante de Deus. Nossa vida torna-se sem graça, medíocre, sem propósito. Perdemos o primeiro amor e não conseguimos sentir fome e sede pelo Senhor. Nos sentimos até desconfortáveis quando há uma adoração sincera. Nossos relacionamentos familiares e interpessoais tornam-se inconstantes e condicionais. Nós nos relacionamos só por interesse. Vivemos fugindo de confrontos, sejam pessoais ou coletivos. Essa palavra, tem muita gente que foge. Confronto. Nos tornamos indiferentes a todas as palavras que possam ameaçar de nos tirar da nossa confortável posição de pecado. Então nós temos que deixar o orgulho, deixar a preguiça e colocar a nossa vida diante do Senhor para que haja cura. Diga assim: Deus se preocupa comigo. Amém? E aqui em Romanos 7,15 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Uma palavra de Paulo. Ele fala assim: eu não faço o mal eu não faço o bem que eu quero, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Quem sou eu, homem pecador? E nessa noite eu quero dizer para você, eu falo isso para Deus todo dia. Só que todos os dias tem que haver conserto na nossa vida,
para que a gente tenha uma vida correta diante de Deus. Amém? E aqui tem uma palavra de Martinho Lutero, uma frase dele, achei muito interessante. Não voltar a fazer determinada coisa é a essência do mais verdadeiro arrependimento. Não voltar a fazer, simplesmente. Receber a palavra e entender, essa palavra é para mim. Hoje eu estava até conversando com o Elton e a gente rindo ali, eu falei assim, nossa, o povo fala palavra encomendada, né? Aí ele falou assim, é encomendada mesmo, Deus encomendou para ele. Então não tem isso. Nós não podemos pensar que está tudo certo se não tiver tudo certo. E tem uma frase de Spurgeon também, que eu achei muito interessante, que diz assim, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado está ligado ao inferno. Não tem outro jeito. Inferno existe. É real. Como o céu é real. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Eu vou me separar do pecado e vou evitar o inferno se houver um arrependimento genuíno da minha parte. Então nós precisamos entender por que às vezes algumas coisas vêm à tona. Por que às vezes algumas coisas me ferem ainda. Por que às vezes algumas coisas me incomodam tanto, algumas práticas de outras pessoas às vezes. Porque às vezes também eu olho na pessoa, incomoda nela, mas eu faço igual. E eu julgo aquela pessoa, mas eu faço igual. Quantas vezes nós não priorizamos o reino e achamos que está tudo certo, estou quites com Deus, tenho a salvação, vou para o céu. Depende. Depende. Então nessa noite, que nós possamos pensar, que nós deixemos o orgulho de lado, que nós deixemos a falsidade de lado, que nós venhamos tratar na nossa vida, não na vida do irmão. Pecado é pecado. Mentira é mentira. Vício é vício. E eu preciso deixar tudo isso, para que Deus possa me tratar e trazer todas as bênçãos para a minha vida. Amém? Os parasitas, muitas vezes sugam. E uma árvore deixa de frutificar como deveria, por causa de tantos parasitas. Pragas, às vezes. Então eu quero te perguntar, pense qual parasita que tem tirado a sua força. O que você tem ouvido que tem minado a tua fé? O que você tem falado que tem contaminado a sua vida e de outras pessoas? Que lugar você tem andado? Como que é esse ambiente? Quem são as pessoas que têm ministrado em você? Tome cuidado, meu querido. O profeta, quando ele ia anunciar alguma palavra de Deus, eles olhavam a linhagem do profeta. Eles olhavam a história, a descendência dele, de quem ele vinha, de onde ele vinha, como era a vida dele. Nós precisamos começar a analisar isso, para que a gente não receba tanto lixo, para que a gente não receba tanta porcaria, para que a gente não receba tanta mentira do diabo, e isso vire verdade na nossa vida. Nessa noite, eu quero te convidar a arrancar os parasitas da sua vida. Eu quero te convidar a renunciar, a arrepender sim, e abandonar tudo aquilo que suga suas forças, que tira a tua visão, que deturpa aquilo que você sempre acreditou e que hoje em dia está sendo tão deturpado. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso orar por você. Eu posso ministrar a palavra na sua vida. Mas cada um de nós temos que fazer em nós mesmos, por nós, aquilo que precisa ser feito. Amém? Fique de pé, feche os seus olhos. Comece a falar com Deus. Se tem alguma coisa que precisa ser tirada da sua vida, ou se tem alguma coisa que precisa ser arrancada de imediato, se tem alguma coisa que você está fazendo sempre, se é alguma cadeia maligna, ou se é alguma coisa que você não abandonou, não se arrependeu, não confessou e não restituiu, alguma pessoa que você lesou, alguma pessoa que você disse mal a respeito dela, alguma pessoa que você ofendeu, tudo isso nós vamos colocar diante do Senhor, para que haja cura nas nossas almas. Há esperança para o ferido. Eu quero pensar com você agora, feche os seus olhos. Vamos pensar numa árvore cortada. Uma árvore cortada lá no pezinho dela. Só um toquinho ficou.
Ao cheiro das águas ela brotará. Sabe que água é essa? A água viva do Espírito. O Senhor. Talvez você está passando alguma situação na sua vida que é só uma consequência. Eu gostaria que você pensasse. Eu quero orar com você nessa noite. O Espírito Santo ministrou na minha vida, está ministrando na minha vida. E eu quero declarar que Ele vai ministrar na sua vida nessa noite. Para que você seja livre de toda amarra, toda prisão, toda cadeia. E que a sua vida vai ser restaurada por completo. Algumas coisas, algumas portas que não se abrem para você. Algumas pessoas que você tinha amizade hoje nem olham em você mais. E que dói muito isso em você. Nós vamos orar por tudo isso. E eu gostaria que você apresentasse ao Senhor. Enquanto nós cantamos, eu gostaria que você pensasse. E começasse a apresentar ao Senhor. E sinta o cheiro das águas. A água viva do Senhor. Em nome de Jesus.